O advento da escrita trouxe novas possibilidades de documentação às narrativas, imprimiu áreas de credibilidade, submetendo os discursos a vários olhares, censuras, revisões, o que supostamente os tornaria mais impessoais, objetivos e neutros em relação à oralidade. Contudo, a teoria das materialidades leva em consideração que todo ato de comunicação, mesmo anterior à escrita, exige a presença de um suporte material para efetivar-se. Este suporte constitui tanto do próprio corpo humano quanto de objetos que mediam a materialização do pensamento, tais como a pedra, o couro, o papel ou a tela de computador em que se inscrevem dados. O surgimento dos telefones celulares e, posteriormente, a disponibilização de internet nesses aparelhos móveis tornou-os ferramentas de comunicação e de registro presentes com muita frequência no cotidiano de grande parte da população mundial. No Brasil, dados mais recentes da pesquisa Nielsen-Ibope apontam que o número de brasileiros usuários de smartphones chegou a 76 milhões e 100 mil este ano. 125 milhões de brasileiros afirmam que utilizam o celular e muitos deles possuem mais de uma linha, já que a Anatel registrou em maio de 2016 256 milhões e 400 mil celulares ativos no país. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revela que desde 2014, o último ano de dados analisados divulgados pela instituição, o uso do telefone celular ultrapassou o uso do computador para acesso à internet nas residências. Por estarem literalmente presentes durante a realização da maioria das atividades rotineiras, tangíveis aos nossos corpos como extensões dos nossos sentidos, esses aparelhos e os recursos que eles disponibilizam impactam nossos modos de dizer, de interagir, de nos relacionar com outros humanos e não humanos, inclusive na construção de sentido e na aquisição de capital social. Com câmeras e captadores de áudio mais potentes, o advento de softwares como os aplicativos, imagens, áudios, vídeos passaram a fazer parte da comunicação interpessoal diária de modo mais constante. A conexão em tempo integral e o arranjo composto de celular e aplicativos aumentaram a intensidade das interações, formando redes de laços mais fortes, incentivando conversações e fortalecendo vínculos. Esses recursos ampliam a possibilidade de construção de narrativas e discursos por diferentes atores e permitem novas apropriações de poder, construindo o que Jenkins identifica como inteligência coletiva. A inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte alternativa de poder midiático. Estamos aprendendo a usar este poder em nossas interações diárias dentro da cultura da convergência. Nesse momento, estamos usando esse poder coletivo principalmente para fins recreativos, mas em breve estaremos aplicando essas habilidades a propósitos mais sérios. Jornais diários, emissoras de rádio e televisão têm incentivado a participação da audiência no chamado jornalismo colaborativo. Um dos principais aplicativos usados pelos cidadãos para fazer registros e denúncias para enviar à imprensa é o WhatsApp. A popularização do uso dessa tecnologia e seu emprego como fonte nos meios de comunicação de massa inauguram um fluxo de informações muito diferente do estabelecido na tradicional ecologia das mídias. Fotos, vídeos, áudios, textos chegam às redações e muitas vezes não são tratados como os dados a serem apurados na rotina precária das redações de pouca mão de obra, mas como informação pronta para divulgação. Se o trabalho de consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos e públicos. No caso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a PEMERG, o número de demandas dos veículos de comunicação à assessoria apresentou um enorme aumento à medida que se intensificou a circulação de mensagens mediadas pelo aplicativo, repercutindo na rotina da corporação e na comunicação entre esta e seus públicos. Esse artigo visa identificar as unidades sintáticas da gramática do aplicativo com os quais se constrói sentido nas interações por ele mediadas. O objetivo é mapear as características do aparato tecnológico que tem possibilitado as reconfigurações comunicacionais, impactando o modus operandi dos policiais da rede de segurança pública do Estado. Para esse fim, não cabe mais ter como parâmetro um sistema totalizante, antropocêntrico, hermenêutico. Isso é, que considere apenas a busca de sentido importante, que mantenha a hegemonia da interpretação e que tenha o meio material apenas como instrumento técnico, neutro.
Nem julgamos procedente, por outro lado, atermos a qualquer tipo de determinismo, seja ele tecnológico ou de contexto social. A proposta é encontrar na teoria das materialidades e nos estudos neuromediáticos, que indagam sobre as condições, lugares, suporte e as modalidades de produção de sentido, perspectivas mais equilibradas, que somem as intenções e ações humanas o protagonismo dos atores não humanos, inclusive os tecnológicos, considerando que eles levam ou possibilitam novas relações e leituras de mundo, entendendo-os como atores híbridos, que muitas vezes nos impõem modos de dizer e de compor as mensagens, inauguram comportamentos e influenciam na construção de sentido. As reconfigurações comunicacionais que aconteceram na PEMERG, uma organização emblemática de controle social e de forte verticalização da estrutura do poder, ilustram o potencial transformador do novo padrão de relações mediadas por tecnologias como o aplicativo. Novas possibilidades de brechas para a fala não foram inauguradas pelo governador do estado do Rio de Janeiro, pelo secretário de Segurança Pública, pelo comandante-geral da corporação ou pela própria Seconsó, que é a Coordenadoria de Comunicação Social, nem mesmo pela imprensa. Também não houve um grupo específico de policiais rebelados, uma ONG ou um político que se apresentou contra os mecanismos de interdição da fala e pelos direitos de uma parcela da população. Foram as conversações, as interações, a produção de presença a partir do ator tecnológico WhatsApp que uniram sujeitos inicialmente de vínculos fracos em prol de ideias comuns, fortalecendo-os. Nossa hipótese, portanto, contraria a previsão de Trivinho de que a tecnologia resultaria em uma estratificação ou segregação social baseada na competência econômica e cognitiva de acesso e uso das tecnologias, formando uma nova elite cybercultural domoapta. A contramão de formar um novo grupo privilegiado ou reforçar uma elite no poder, a democratização de ferramentas de comunicação como smartphones conectados à internet e aplicativos tem apontado uma maior participação individual, grupal e institucional na rede, em interações que acabam alavancando a aquisição de capital simbólico. Em um modelo de percepção e padrões sensoriais cada vez mais pautados na velocidade, o aplicativo proporcionou a aproximação de contatos afins e suas causas. A comunicação mediada pelo WhatsApp uniu os policiais militares fluminenses em torno de questões coletivas, possibilitou que se associassem os jornalistas mais simpáticos às suas demandas e trouxe mecanismos para viralização anônima de conteúdo. Uniu a imprensa. Por outro lado, a população também passou a usar o arranjo composto pelo aplicativo instalado em celulares com câmeras e gravadores para registrar a atividade desses policiais durante as ações nas comunidades, documentando o seu exercício profissional. Surgem então novas territorialidades. De aplicativo ao arsenal de guerra da população e da tropa contra o aparelho estatal de segurança pública, o WhatsApp garantiu poder a minorias. Agentes humanos e não humanos instauram juntos novos modos de relacionar. Tais como as letras possibilitam a escrita funcionando como unidades básicas, alguns aspectos formais dos meios caracterizam o modo de composição das mensagens e afetam a construção de sentido. Inês, professor da Universidade de Toronto, faz uma análise do papel histórico dos meios de comunicação. No livro Viés da Comunicação, publicado originalmente no início da primeira metade do século XX, Inês já discutia como a materialidade dos meios afeta a estruturação do conhecimento e do processo cognitivo, além de como a emergência de uma nova tecnologia resulta em alterações, entre outras, nas formas de sociabilidade. Ainda sobre a influência da materialidade dos meios na construção de sentido, Éric Felinto explica: tanto a substância do conteúdo como a substância da expressão necessitam adotar uma forma para que possam funcionar como operadores potenciais de significado e significante. E mais que isso, devem em seguida acoplar-se para converterem-se em sentido articulado. O advento de novos meios de comunicação impõe aos usuários novas gramáticas próprias, que mesmo advindas de meios que os antecederam, representam formas específicas de dizer, envolvem de modos distintos os sentidos humanos e criam novas experiências, reconfiguram nossas redes neurológicas de compreensão e resposta. Essa constatação reafirma um dos sentidos possíveis para a máxima proposta por McLuhan: o meio é a mensagem, conforme apresenta Vinícius Pereira.
A abordagem McLuhaniana de estudo dos meios aposta mais nas dimensões sinestésicas e estéticas que um meio possibilita do que nos aspectos funcionais com que normalmente um meio se diferencia de um outro. Assim, entende-se que a mensagem por trás da divisa "o meio é a mensagem" é, dentre os diferentes sentidos que possibilita, explorar o que um meio pode propor ao sistema corpo-mente do usuário deste meio, em termos de transformações de comportamentos e de percepções, para além das mensagens simbólicas que os conteúdos veiculados por este mesmo meio possibilitariam, e além ainda da manifestação mais aparente da função de um meio. Mediada pelo aplicativo, a composição da mensagem depende de uma série de fatores técnicos, como qualidade da câmera do celular, qualidade da conexão para o envio de vídeos e links, de outros aplicativos nos quais o conteúdo é produzido e compartilhado via WhatsApp, de modo que a materialidade define em muitos aspectos a construção do que está sendo dito e de como está sendo dito. Vinícius Pereira observa que a comunicação contemporânea tem sido mediada não por um meio tecnológico formado por um aparato único, mas por vários dispositivos e elos que compõem arranjos midiáticos. O autor atualiza o conceito McLuhaniano ao dizer que neste cenário em que os meios desaparecem em favor de arranjos midiáticos que se redefinem o tempo todo em múltiplas e novas combinações e tramas, o meio ambiente é a mensagem. Diversos outros estudos corroboram a ideia de que as tecnologias levam a modos de dizer, alteram comportamentos, provocam reconfigurações do processo cognitivo e até mesmo do conteúdo dos nossos pensamentos. Grumbach alerta que a emergência do sentido somente ocorre através do concurso de formas materiais. Hitler aponta que até mesmo o estilo da escrita do filósofo Nietzsche teria mudado a partir do momento em que ele se familiarizou com a máquina de escrever. Cara argumenta que a internet molda nossos modos de leitura e assim de pensamento, tornando-os fragmentados, ultra rápidos, concretos, superficiais e incompletos. Ideia que concorre com Fátima Regis e José Messias quando afirmam que a cognição é construída na relação corpo e mundo. Tal como outros meios de comunicação, o WhatsApp opera a partir dos sentidos da visão, com a necessidade de identificação do aplicativo, a redação e a leitura de mensagens de texto, fotos, imagens, emotions, da audição, que precisa identificar diferentes sinais sonoros de chegada de mensagens, de recepção de áudios e vídeos, do tato com os smartphones que evocam toque para o acesso do aplicativo e seleção dos contatos, mas também opera a partir de novas habilidades cognitivas que viabilizam o uso dos equipamentos para o compartilhamento de conteúdo, o uso da possibilidade de convergência de mídias, obedecendo a uma gramática própria. Nesse sentido, o aplicativo é um meio capaz de possibilitar a aquisição de competências e suas especificidades técnicas influenciam a produção de sentido, o que justifica uma descrição mais detalhada dos meios formais que faremos a seguir. A proposta é conhecer cada um dos elementos sintáticos da linguagem do aplicativo em questão a fim de entender os elementos que contribuem para a construção de sentido, abrindo perspectivas para a pesquisa sobre o uso do aplicativo por diferentes públicos e sobre estratégias de comunicação organizacional mediadas por tal tecnologia. O WhatsApp é um software com possibilidade de uso em smartphones e outras plataformas móveis, além de computadores com base fixa conectados à internet. O aplicativo foi idealizado pelo ucraniano Jan Kun, que se mudou com a mãe e a avó para os Estados Unidos aos 16 anos de idade e ingressou em um programa de assistência social para imigrantes. Sem sucesso nos primeiros meses, por pouco o jovem empreendedor não abandona o projeto no fundo de uma gaveta qualquer. Com um novo sócio em 2009, a ideia começou a dar resultados. E já em fevereiro de 2014, meses após a empresa tornar pública que era avaliada em mais de $1 bilhão, o Facebook anunciou a compra do WhatsApp por 19 bilhões. Valor pago parte em espécie e parte em ações da companhia. No início do ano de 2016, 32 pessoas trabalhavam na engenharia do software. Através do WhatsApp, o usuário pode enviar e receber mensagens individuais ou coletivas. O indivíduo pode formar grupos de seu interesse selecionando seus contatos de WhatsApp e enviando convites. Ao criar um grupo, o usuário torna-se assim o administrador daquele grupo e pode convocar outras pessoas ou excluí-las. Outros administradores podem ser configurados e o convidado tem autonomia para sair do grupo quando desejar, sem a mediação do administrador. Uma mensagem avisa aos demais participantes quando o contato deixa a conversa.
No caso dos grupos, todos recebem o conteúdo compartilhado e podem enviar mensagens ao grupo. Inicialmente, as conversas seguiam o fluxo dos comentários dos participantes de maneira muito próxima da oralidade, de modo que era muito difícil retornar a um assunto anterior ou comentar especificamente uma mensagem se você não estava participando daquela conversa naquele momento. Mas no início de 2016, o aplicativo foi atualizado para uma versão que possibilita que, através de uma pressão mais prolongada sobre uma mensagem específica do grupo, independente do tempo passado, seja possível retomar determinado ponto da conversa. Outro modo de envio coletivo de mensagens é compor listas de transmissão. Nessa opção, o emissor envia um texto, áudio, foto, vídeo ou link para uma lista de contatos individualmente de modo simultâneo, sem que eles saibam quem são os outros integrantes da lista. Quando uma mensagem chega, soam alarmes sonoros de aviso. É possível configurar alarmes diferentes a grupos ou mesmo silenciá-los. Há a possibilidade de pop-ups surgirem na tela inicial do celular com as opções de abrir, fechar ou responder, mesmo quando o usuário está executando outro aplicativo. Na tela da conversa do WhatsApp, um relógio ao lado da mensagem indica que ela ainda não foi entregue, o que pode sinalizar problemas de conexão com a internet. O aplicativo também acusa quando a mensagem é entregue. Em novembro de 2014, o WhatsApp lançou uma nova função em que os sinais de mensagem entregue mudam de cinza para azul para informar ao remetente que o receptor acessou o conteúdo da mensagem. Um microfone que sinaliza a entrada de áudio também muda de verde para azul após o áudio ser acessado pelo receptor. É possível saber, inclusive, o horário de leitura. Aos usuários que optam por mais privacidade, o software oferece a opção de desativação da confirmação de leitura, de modo que os outros receptores não têm essa informação. Só que, como consequência, o usuário que opta por não enviar a confirmação de leitura ao seu interlocutor também não recebe a confirmação sobre a leitura do conteúdo que envia. Os envolvidos em uma conversa têm acesso ao último horário em que o outro usuário esteve online acessível ao aplicativo, mas essa também é uma opção que pode ser desabilitada. A comunicação mediada pelo WhatsApp traz a possibilidade do envio de áudios, fotos e vídeos gravados diretamente a partir do celular, editados a partir de outros aplicativos ou recebidos de outros usuários. Além das mensagens de texto, é possível enviar links de páginas da web, arquivos de música e textos em outros formatos, como o PDF, através da opção compartilhamento. Aliás, a plataforma é integrada ao e-mail, ao SMS e às demais redes sociais. Além do uso do aplicativo nos celulares, garantindo a mobilidade e presença constante no meio da rotina do usuário, a opção de acesso às conversas e contatos em uma versão do WhatsApp em um computador fixo. Esse acesso, no entanto, depende da leitura de um código QR pelo celular do usuário, como uma espécie de senha de liberação. É o WhatsApp Web. Essa é a estratégia das organizações para fixar em um ponto de trabalho a chegada de mensagens mediadas por essa tecnologia. Tanto na plataforma fixa, quanto no caso do aplicativo estar instalado no smartphone, é possível mudar o status de disponível para outra escolha do usuário, pré-configurado ou personalizado. O WhatsApp pode ser utilizado como um mecanismo de memória. As conversas ficam armazenadas em uma nuvem. Mesmo que o indivíduo troque de aparelho, mude de estação de um celular para o computador, é possível ter acesso às conversas de determinado número telefônico. Ainda que por acidente ou por escolha o histórico seja apagado, há uma opção para restaurar a conversa. Todo o histórico de uma conversação também pode ser enviado com um clique para o e-mail. Contudo, o envio voluntário é o único meio atual de divulgação de um conteúdo de interação via WhatsApp. Por mais de uma vez, o diretor do Facebook, empresa proprietária do WhatsApp, foi detido por não fornecer à Justiça Brasileira dados de conversas de usuários do aplicativo sob investigação. A alegação da empresa é que esses dados não existem, não estão disponíveis, não são armazenados. Os usuários são informados que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta, o que significa que não podem ser lidas pelo WhatsApp ou por terceiros. As conversas só vazam ou se tornam públicas a partir de compartilhamento de um dos envolvidos na conversa. Se o aplicativo não constitui prova jurídica enquanto memória, arquivo, a revelia dos envolvidos nas interações, sem a possibilidade de quebra de sigilo dos históricos das conversas, por outro lado, por desejo destes, produz discursos, viabiliza o compartilhamento do conteúdo, inclusive o histórico das conversas, devolvendo o poder de exposição das interações aos que nela participam.
Contudo, um dos destaques do aplicativo é o anonimato da fonte inicial das mensagens compartilhadas entre os usuários e o sigilo que os envolvidos em conversas mediadas por WhatsApp dispõem. Uma evidência da dimensão da aderência das pessoas ao WhatsApp são os números divulgados pela empresa em 2015. O aplicativo tem atualmente mais de 450 milhões de usuários, dos quais 72% utilizam a ferramenta todos os dias. 50 bilhões de mensagens e 500 bilhões de fotos são processados diariamente. Vale lembrar que nunca foi investido nenhum centavo em divulgação e marketing. Apesar do aplicativo ter sido elaborado com caráter lúdico, ser da ordem do leve, do divertido, forjado em um cenário de cognições baseadas em sensorialidades, ser ligado ao entretenimento ganhou grande importância nas organizações. Atualmente, o WhatsApp tem suscitado discussões sobre o prolongamento das jornadas de trabalho. Uma pesquisa divulgada pelo portal Comunique-se no início de 2016 revelou que entre os 44 mil executivos brasileiros ouvidos, o WhatsApp é usado como ferramenta corporativa por 95%, seguido pelo Skype e pelo Facebook Message. Um dos autores do relatório explica que a tecnologia faz a ponte entre funcionário e empresa. É importante mostrar como os funcionários podem ser totalmente operacionais, mesmo quando não estão no escritório. No caso do aplicativo WhatsApp no cenário da PEMERGE, há uma interação de modo próprio com cada um dos atores da rede de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. As conversações acontecem com maior frequência entre a tropa, a imprensa e cidadãos, de modo que começam a ganhar força ao compartilharem mensagens de promoção ou ataque à face institucional. Instauram, não raro, situações desafiadoras para a equipe de comunicação, em momento de inversões nas relações de poder, de quebra tradicional do fluxo vertical de comunicação da instituição. O compartilhamento de conteúdo pauta palestras dos cursos de formação dos soldados da PEMERGE, com a orientação de que os membros da tropa sigam critérios de bom senso. Contudo, o conceito de bom senso simplesmente não define absolutamente nada. Os policiais tornam públicas mensagens e imagens do cotidiano da atividade policial que seguem as linhas dos jornais mais populares afoitos por sangue e tragédia. Em alguns casos, eles evidenciam ações ou abordagens que não seguem as orientações fornecidas pela corporação e chegam à instituição através de cobranças da imprensa. Em determinadas situações, esse conteúdo compartilhado resultou em abertura de inquérito policial militar e até em exclusão do policial da corporação. Diferente do que ocorria outrora, em que a profissão era definidora da identidade da classe social do sujeito, agora ser policial é apenas uma das identidades do indivíduo. Não há vínculo tão forte que justifique evitar a exposição da corporação a qual ele pertence. Trata-se de perceber que a identidade de uma nova geração oriunda de uma cultura de confronto, em que o policial é muitas vezes a ameaça, o vilão. Esse indivíduo tem no papel de policial uma profissão que não o define por completo, mas que se soma às outras identidades, às outras referências identitárias dele. O aplicativo passou a ser, então, uma ferramenta para que os policiais que têm sua fala interditada pela hierarquia tenham voz. Se o objetivo do poder disciplinar no passado era vigiar e punir, manter estrito controle sobre os indivíduos e suas produções, os arranjos midiáticos formados a partir de câmeras celulares aliados a aplicativos de compartilhamento, como o que estamos estudando, causaram um efeito contrário. Eles não estão mais nas mãos apenas dos detentores dos meios de produção. Não há mais controle sobre a informação que vai ser distribuída por quem, para quem, já que os corpos não são mais tão docilizados. Durante a Copa do Mundo, a Jornada Mundial da Juventude e em diversos outros grandes eventos entre 2014 e 2015, telejornais, veículos de jornalismo online impressos noticiaram as péssimas condições de trabalho dos policiais militares do Rio de Janeiro, graças a informações compartilhadas pelos policiais via aplicativo. Entre as denúncias estava um vídeo do WhatsApp com larvas nas comidas dos policiais. E apesar das imagens circulando do problema real, os ranchos ainda não plenamente equipados, o posicionamento da corporação inicialmente consistiu em negar a veracidade das reclamações dos policiais à imprensa. Contudo, os policiais que fizeram as denúncias mantiveram a jornalista bem informada através do grupo do WhatsApp. Depois da insistência da imprensa e várias matérias em veículos diversos, foi providenciada a alimentação de melhor qualidade para a tropa. De outra forma, os policiais não teriam abertura para reivindicar melhores condições de trabalho,
tendo em vista a hierarquia e o código disciplinar aos quais estão submetidos. Além da tropa, outros atores sociais como governo, cidadãos e mídia têm se apropriado do arranjo midiático em questão para atingir seus objetivos. O arranjo, composto pelo celular, câmera e aplicativo, tem sido usado pelo cidadão, por exemplo, para expor o que acontece nas operações policiais. O ambiente sociotécnico tem possibilitado a população sair do papel de vítima para tornar atuante na inscrição da sua própria trajetória. Esboça-se aqui um movimento de apropriação dos mecanismos de controle do Estado. O policial passa a precisar pensar antes de operar sua arma de fogo, mudar sua forma de atuação, porque o cidadão também está armado no seu aparato tecnológico para construir narrativas e compartilhá-las. População e jornalistas, jornalistas entre si, jornalistas e policiais, policiais entre si. Os grupos do WhatsApp utilizam dessa conversação para construir relações, gerando um capital social cujo investimento dos atores no grupo promovem valores que geram segurança e confiança. Se o modus pensandi reconfigura o modus operandi militar, ou seja, o policial passa a mudar sua atuação devido à mudança de comportamento e pensamento da população, com os jornalistas da corporação não é diferente. Integram os grupos da Coordenadoria de Comunicação Social da PEMERG, a Seconsoc, no WhatsApp, diferentes representantes de instâncias de poder que são acionados de acordo com a gravidade da demanda que chega da imprensa. Antes do advento do aplicativo, as respostas eram redigidas por uma jornalista da PEMERG e passava para aprovação do coordenador da Seconsoc. O atual envolvimento mais próximo das diferentes instâncias de poder via mensagens de WhatsApp possibilita a construção coletiva de conteúdo, mudando a qualidade das respostas à imprensa. Entretanto, muitas vezes ter a possibilidade de acessar as instâncias diferentes torna a obrigação de fazê-lo e inviabiliza a produção de um discurso único entre todas as organizações dentro do deadline da imprensa. A não resposta dentro do prazo frequente fortaleceu os grupos de comandantes que falam diretamente a jornalistas em grupos privados. Esses laços se tornaram cada vez mais fortes porque, enquanto o jornalista aguarda a resposta oficial, que está sendo alinhada, já recebeu os dados do comando da unidade. Em fevereiro de 2015, o comportamento da Polícia Militar mediante o advento da nova tecnologia deixou de ser unicamente reativo. Entendendo que se o indivíduo tem uma informação oficial, ele tem menos razões para o denuncismo via imprensa, o próprio comandante-geral passou a gravar mensagens para os policiais e seus familiares, ampliando a possibilidade de uma comunicação mais eficiente, e selecionou 2 jovens policiais, um homem negro e uma jovem mulher, para fazerem o mesmo. Apesar do aplicativo ter sido construído tendo o entretenimento como linguagem, de estar ligado ao lúdico, seu uso é amplo e cada vez mais frequente no ambiente de trabalho e nas relações entre corporações e seus públicos. O ator tecnológico participa de dinâmicas comunicacionais complexas e, como uma extensão do próprio aparelho sensorial humano, abre novas possibilidades de relacionamentos individuais e coletivos. Conforme abordado por Inês, um modo de comunicação dominante tende a levar a uma orientação cultural. Contudo, no caso do aplicativo, sua popularização tem permitido a elaboração de diferentes narrativas por parte de minorias que passam a contribuir para a construção de uma opinião pública, fugindo do modelo de um para muitos dos tradicionais veículos de comunicação de massa. A possibilidade de anonimato da fonte inicial, de compartilhamento em diferentes plataformas, a composição de mensagens com emotions, textos, fotos, vídeos, áudios e links. Por meio do aplicativo tão presente na execução das tarefas diárias como um 7º sentido ao corpo, que os vínculos inicialmente de amizade vão se fortalecendo em prol de questões comuns e as redes fracas, através das interações e conversações mais constantes, vão sendo fortalecidas. A recepção passa a se apropriar dos conteúdos, transformá-los e compartilhá-los de acordo com as suas próprias referências. As tantas opções de compartilhamento favorecem a circulação de informação e de conteúdo produzido pelos indivíduos com a velocidade da viralização e status de notícia. E as organizações necessitam produzir conteúdo e respostas que realmente comuniquem a seus públicos. O aplicativo traz novas opções à tradicional construção de discursos públicos para as massas, na redação das matérias dos jornais e documentos, na edição de videotapes das emissoras de televisão, de acordo com os interesses dos grupos que a serviam. O destaque agora, nesse caso, é que o discurso pode ser construído por outros atores, que não os detentores dos meios de produção.
e circula sem assinatura, sem identificação clara do emissor, de modo anônimo, em larga escala, muitas vezes tornando-se matéria-prima dos meios de comunicação de massa, o que repercute de diversos modos. Mapear a materialidade do aplicativo traz elementos que possibilitam compreender a dinâmica das relações e o modo como os sentidos são construídos. Esse exercício de identificar e seguir os rastros das interações para buscar estratégias efetivas de comunicação organizacional constitui um desafio. Conforme explica Vinícius Pereira, a evolução dos novos meios em marcha se inscreve na contemporaneidade, portanto, em um tempo em que a todos envolve e transforma. Isso impediria uma percepção mais clara do que está em jogo. O desafio será, a partir dessas informações, buscar compreender como a linguagem do meio e as interações por ele proporcionadas acontecem nas dinâmicas comunicacionais organizacionais e como alteram as configurações de poder. Dominar essa gramática e os modos de interação com os atores humanos e não humanos visa definir melhor as estratégias de comunicação organizacional, elaborar políticas corporativas específicas para esses novos padrões de relacionamento.